Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o planejamento completo para o TRE do Pará, o famoso TRE-PA. Não é trepa, pelo amor de Deus, não vai confundir as coisas, beleza? É o TRE do Pará. Já faz um tempinho que não temos concurso do TRE e provavelmente esse TRE Pará vai ser o primeiro de uma onda de TREs que vão acontecer em breve. Então, a área de TREs é uma ótima área para você começar a estudar agora. Esse concurso está muito próximo de sair, eu vou falar aqui para vocês todos os detalhes que importam para o seu planejamento para você conseguir uma vaga de técnico judiciário da área administrativa, que é o cargo de nível médio. Isso mesmo, você só precisa do nível médio para exercer esse cargo de técnico judiciário. E o salário inicial dele é de cerca de R$ 8.500. Fala sério, é um salário muito bom, né? Esse é o salário dos técnicos do Judiciário Federal. TRTs, TREs, TRFs, Tribunais Superiores, todos têm a mesma carreira, beleza? Então vale a pena. E isso que eu estou falando é o salário inicial sem nenhum benefício ainda. Por exemplo, a maioria dos servidores tem função comissionada. Se você entrar com função comissionada, você já vai ganhar praticamente R$ 10.000 iniciais. Então vale a pena o esforço. E um detalhe importante, gente, pelas informações que nós temos hoje, esse concurso vai ter só 2 vagas no edital. Só que eu sempre falo que número de vagas no edital não quer dizer absolutamente nada. O número que você tem que pesquisar de verdade é a quantidade de convocados no último concurso. E eu pesquisei no site do TRE, tem lá disponível, eles chamaram até a 99ª colocação. Ou seja, eles chamaram 99 técnicos. Então, você pode concluir que eles vão chamar muita gente para esse concurso sim, e vale a pena estudar, viu? E eu vou mostrar para você um planejamento que você vai poder esgotar todo o edital, ou seja, estudar tudo que tem nas disciplinas específicas desse concurso em um mês, estudando 2 horas por dia. Duvida? Fica comigo até o fim aqui que eu vou te mostrar esse planejamento. E ainda vou mostrar como que você vai estudar todas as disciplinas, tá? Todas as disciplinas específicas nós já temos um material do Aprovação Ágil do Bitolei que já está disponível para vocês aqui na descrição do vídeo, e também vou mostrar como que você vai estudar para ter resultados rápidos nas disciplinas básicas desse concurso. Então, ó, eu já vou começar a entrar no planejamento completinho aqui e ele está disponível para você na faixa, ó, grátis, na descrição do vídeo, ó, o primeiro link. Você clica, coloca seu nome, seu e-mail, você vai receber diretamente essa planilha que eu vou mostrar na tela aqui, passo a passo, como que você vai executar seus estudos, você vai receber direto no seu e-mail. Se você já tem qualquer coisa aqui do Bitolei, já é cadastrado no InfoBitolei, já pegou outros cronogramas, faz a mesma coisa. Clica, põe seu nome, seu e-mail, o sistema vai identificar que você já tem algum relacionamento aqui com a gente do Bitolei e vai aparecer um botão para você baixar automaticamente esse cronograma. Então, baixe esse cronograma agora. Então aqui, ó, eu vou falar tudo que você precisa saber para ter resultados ainda nesse concurso, tá? Se você seguir esse planejamento, você vai ter chances reais de aprovação ainda nesse concurso. E para os próximos TREs você vai estar muito mais forte, porque os TREs têm uma base muito comum. Se você estiver pronto para o TRE do Pará, daqui a pouco vai abrir o TRE do Alagoas, vai abrir o TRE de Minas Gerais, você já vai estar pronto para esses concursos também. É questão de fazer alguns ajustes, e eu vou falar sobre isso aqui também. Então aqui eu vou resumir tudo o que importa para você se planejar, executar o seu planejamento de estudo e passar nesse concurso do TRE do Pará. A banca, muito provavelmente pelas informações que nós já temos, vai ser a IBFC, mas siga o perfil da última prova. Siga o perfil do órgão. Gente, é mais importante você seguir o perfil do órgão do que o perfil da banca. A banca normalmente tende a se adaptar ao órgão e aos demais TREs, ao perfil de prova geral dos TREs. Muito provavelmente esse edital sai nos próximos dias e, claro, nós aqui, quando sair esse edital, nós vamos atualizar todo o conteúdo, todo o planejamento e também os nossos materiais que você já pode adquirir aqui, beleza? Então aproveite. E, claro, saindo o edital também você adquirindo os nossos materiais, você vai ter acesso às atualizações até a data de prova. Na verdade, você vai ter direito às atualizações por 1 ano para todos os próximos TREs que saírem. Vai sair um outro edital do TRE da Alagoas, nesse período nós vamos atualizar e você vai ter acesso a tudo isso. Então, é a melhor forma de estudar para essa área com os nossos materiais. Beleza? Então agora eu vou reduzir minha cara aqui, ó, para acabar com o sofrimento de vocês e vou mostrar o planejamento na tela. Então, siga esse planejamento, assista até o final, que eu vou mostrar para você, inclusive, como que você
você vai personalizar seus estudos. Isso é muito importante para você ter resultados rápidos e fica comigo aqui que eu vou te mostrar como em um mês você estuda todo o conteúdo do edital. E se você pensar que normalmente a gente vai ter aí mais uns 3, 4 meses até a prova, você vai estudar todo o conteúdo desse edital pelo menos 4 vezes até a data de prova seguindo esse planejamento. Então vem na nossa que você passa. Essa daqui é a planilha com o ciclo de estudos, perfil da prova de técnico e mapeamento da prova de técnico do TRE do Pará. É uma planilha, está aberta, eu estou usando o Excel aqui, você pode usar qualquer programa, editor de planilha para visualizar. Essa parte do ciclo de estudos é como você vai colocar os seus estudos em prática. Eu já vou me aprofundar nisso daqui, ó. E eu fiz um resuminho para vocês aqui, ó, mostrando como que você vai esgotar todo o conteúdo do edital em um mês. E eu vou mostrar isso daqui até o final, então fica comigo aqui que eu vou te explicar. Perfil da prova é um dos pontos mais importantes. Isso daqui você precisa entender para você ser prático, para você ter resultados rápidos. Entender ou não entender isso daqui é o que faz diferença entre você ser aprovado em pouco tempo ou ficar anos e anos estudando sem sair do lugar. E aqui também eu vou mostrar um mapeamento da prova. Eu vou começar por aqui. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Ó, nós temos duas grandes bases para montar o nosso planejamento para o TRE do Pará hoje. Nós temos o último edital, que é lá de 2013, prova em 2014, e nós temos também o projeto básico desse novo edital, que o órgão já definiu quais serão as disciplinas do próximo concurso. Então, analisando esses dois documentos, a gente já consegue ter um norte muito legal do que vai cair nessa prova. Essas daqui, ó, nessa corzinha mais clara, são as disciplinas básicas, tá bom? E isso daqui, certeza que serão essas disciplinas por causa do projeto básico e por causa de uma resolução também que trata das disciplinas básicas dos TREs, tá bom? E as disciplinas aqui em azul são as disciplinas específicas que, de acordo com o projeto básico, também serão cobradas, tá? E o número de questões, você vai perceber que isso daqui normalmente não tem no edital. O que tem no edital normalmente, na maioria dos concursos, é o número de cada bloco. Por exemplo, esse bloco aqui de questões básicas, de conhecimentos básicos, foram 20 questões na última prova, no último edital. E nessas outras disciplinas específicas foram 40 questões. E aí, né, eu analisei a última prova para entender mais ou menos quantas questões foram cobradas de cada disciplina para que a gente possa fazer aqui uma projeção do que será cada disciplina. E eu cheguei nesses números fazendo essa projeção, tá bom? E um detalhe importante, ó, nesse caso, desse concurso aqui, as disciplinas específicas têm peso 3. Você pode analisar isso lá no último edital. Ou seja, nesse caso aqui, pela forma do último edital, essas disciplinas correspondiam a 75% da prova. Ou seja, é claro que você tem que dar uma prioridade muito grande para essas disciplinas, porque a relevância delas é muito grande. Então você precisa focar, claro, aqui eu estou falando para uma pessoa que precisa se desenvolver de forma igual em todas as matérias, você precisa dedicar 75% do seu tempo, do seu esforço nessas disciplinas. E é importante notar aqui, ó, que com esse mapeamento fica muito fácil para você se programar, né? Eu queria muito ter um desse daqui quando eu estava começando a estudar, alguém que me mostrasse isso daqui, ó. O mais importante dessa planilha aqui do mapeamento é a relevância de cada disciplina. Aqui você tem uma noção legal do que cada disciplina vai poder te dar no total da prova. Isso é muito importante para você jogar um tempo proporcional à importância de cada disciplina. Por exemplo, eu vejo um monte de gente se matando em informática, sofrendo muito, às vezes deixa de fazer concurso por causa da cobrança de informática, mas olha aqui, de acordo com essa projeção, informática vai ser 2,5% do total da prova. Então, se você ligar o aqui para a informática e destruir no resto, você vai garantir a sua aprovação também, beleza? Então tenha sempre essa relevância aqui na sua cabeça, porque vai te ajudar muito no planejamento. E um detalhe importantíssimo aqui, ó, no último concurso do TRE do Pará para técnico não teve prova de redação. E eu sei que muitas pessoas têm traumas também de redação e às vezes deixam de fazer prova por causa da redação. Muito provavelmente não terá redação de novo, tá bom? Mas é possível que tenha. E aí a gente vai se adaptar de acordo com o novo edital e vamos atualizar todo esse planejamento e o conteúdo. E um detalhe importantíssimo também que eu já vou adiantar para vocês aqui, ó. O nosso material que já está disponível para vocês aqui, ó, tem o link na descrição do vídeo, tem todos esses conteúdos que eu estou marcando aqui, ó. As únicas disciplinas que nós não temos material é português e informática,
Tá bom? Por que nós não temos material? Porque eu nem recomendo que você estude da forma tradicional para essas disciplinas. Eu recomendo que você utilize a engenharia reversa, que tem vídeos aqui, ó, passando aqui em cima, sobre como utilizar a engenharia reversa para ter mais de 90% em português e como usar a engenharia reversa para conseguir mais de 90% em informática também, tá bom? Sério, foque na engenharia reversa. Eu não vou me aprofundar sobre o que é engenharia reversa, tá bom? Clica aqui nesse vídeo relacionado e assiste depois. Você vai basicamente fazer isso para esse concurso. Você vai estudar português e informática com a engenharia reversa, que eu mostro nesses vídeos, e esses outros conteúdos você vai estudar com os nossos materiais de estudos e também, claro, com todas as instruções que eu vou dar para você aqui e que também tem lá no nosso material. Beleza? Então esse é o planejamento mais efetivo para você conseguir resultados rápidos ainda nessa prova, tá bom? Agora que você já entendeu o mapeamento da prova, vamos lá para o perfil de prova. O que eu faço aqui quando eu quero dizer perfil de prova? Aqui eu procuro descobrir qual que é o conhecimento que é relevante para a banca. O que essa última prova do TRE do Pará queria do candidato. E aí, obviamente, você vai se adaptar a isso. Tá bom? Eu divido essa parte aqui específica, né, de direito e administração em 3 grandes campos para você saber exatamente onde que você tem que focar para destruir na prova. Eu divido entre lei seca, que é o texto puro da lei, certo? O texto puro de atos normativos. Tem o campo da doutrina, que são aqueles livros gigantescos com teorias sobre a legislação, sobre os atos normativos, e também jurisprudência e súmulas, que são entendimentos dos juízes, dos tribunais sobre a legislação. Tá? Se você entender essa diferença aqui, já faz muita, mas muita diferença no seu tempo de estudo até conseguir a aprovação. E como sempre, gente, para concursos de nível médio, o foco maior é a lei seca. E, inclusive, também para analista, a realidade não é tão diferente. Se você for fazer, inclusive, concurso de juiz, procurador, promotor, você vai perceber que o foco, principalmente em questões objetivas, é a lei seca. Então, não seja romântico, não estude doutrina só por hobby, só porque é bonito, para você se aprofundar em teorias, porque isso não adianta para a prova. Tá bom? Você deve se aprofundar em alguns pontos, é claro, principalmente nessas disciplinas que na última prova exigiram esse tipo de conhecimento, mas o seu grande foco tem que ser a lei seca. Tá bom? Não adianta você ficar enchendo linguiça e chegar na prova e ter um conhecimento diferente do que a prova está exigindo. Você precisa ser muito bom, ser ótimo, ser o melhor, um expert na lei seca e depois se aprofundar em doutrina, até porque se você tiver uma base legal de lei seca, na hora que você pegar uma doutrina, vai tudo ficar mais fácil para você incorporar esse conhecimento. Súmula e jurisprudência também é a mesma coisa, tá bom? A base de tudo é a lei. Você precisa dominar a lei para depois ir para outros campos e, claro, se o perfil de prova exigir isso, tá bom? Porque não adianta nada você saber tudo sobre tudo e não ser um expert em nada. No caso aqui você tem que ser um expert na lei seca que é cobrada no edital, tá bom? Não é toda a legislação do universo, é só o que tem no edital. E eu já vou mostrar os nossos materiais que resolvem esse problema para você, beleza? Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui disciplina por disciplina para você qual que foi o perfil de prova de acordo com a última prova do TRE. Siga a última prova do TRE, tá bom? Normas de servidores, que basicamente é a lei 8.112, tá bom? 5 questões de lei seca. Isso daqui sempre é assim, gente. Regimento interno, 4 questões de lei seca. Sem chororô, regimento interno também. Não vai ter teoria, vai ter texto puro do regimento. E, gente, quando eu falo aqui que a questão é só de lei seca, não existe mais aquela velha questão que, complete a lacuna de acordo com a lei. Isso não existe mais. O que existe hoje é um enunciado que exige uma interpretação de texto que pode ser inclusive difícil para você aplicar a legislação. Ou seja, você precisa entender a legislação, talvez nessa questão eles confundam você com 2 artigos diferentes, 2 incisos diferentes, então você precisa interpretar o texto e resolver com base na lei seca. E só porque a questão é difícil não significa que é uma questão doutrinária. Eu vejo muitos se confundindo com isso e muitos professores, inclusive, se confundindo e confundindo alunos. Tá? Então, aprenda a dividir o que é texto de lei como interpretação e o que é doutrina, tá bom? Ficou claro? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo para você. Direito constitucional foram 8 questões, 8 questões de lei seca e 2 questões de doutrina. E eu deixei em amarelo aqui para você não ver que eu sou a pessoa burra que não sabe fazer conta, que 8 mais 2 dão 10 e foram 8 questões. Como assim? Ficou confuso? Não, é porque 2 questões
em direito constitucional exigia um conhecimento híbrido. Ela pedia o texto de lei, que inclusive nessas questões você resolvia a questão só com o texto de lei por eliminação, mas ela também pedia um aspecto um pouco ali doutrinário. Ou seja, para você entender plenamente o que estava naquela questão, você precisava de uma base doutrinária, um conhecimento simples de doutrina. E por isso que eu deixei em amarelo aqui, tá bom? Mas é isso que você vai fazer. Você precisa nessa disciplina dominar a lei seca e, claro, naqueles pontos em que ficou um pouco obscuro na sua cabeça, dá uma lida na doutrina também, principalmente na parte de controle de constitucionalidade, que foi o que caiu aqui, beleza? Então fiquem atentos com isso e tá tudo mastigadinho para você aqui, e nos materiais tem também algumas instruções para você fazer esse estudo aqui, beleza? Direito administrativo clássico de tribunais, né, gente? Para nível médio, inclusive. Normalmente, direito administrativo é uma disciplina híbrida. Se você pegar os tópicos do edital, você vai perceber que tem tópicos que são só da legislação e tem outros tópicos que são puramente doutrinários, tá? Como poderes administrativos, princípios e etc. Então, relaxa, não tem segredo. Você vai pegar o nosso material tem o resumo da melhor doutrina nos pontos doutrinários e tem também a legislação cobrada no edital, beleza? Direito eleitoral, gente, ó, 7 questões de lei seca. Tá bom? Eu fiz uma análise aqui no último TRE, né, que eu fiz uma análise do TRE de Santa Catarina junto com o de São Paulo para criar o nosso material geral de TREs e percebi que nos outros TREs havia também um mix. Era normalmente aqui uns 20% mais ou menos de questões doutrinárias, mas em pontos bem específicos também. Então, eu seguiria essa mesma base, foco total na lei seca e faça muitas questões de provas também de direito eleitoral que você vai analisando os comentários, estudando o pano de fundo de cada tema, de cada questão, você vai dominar esses pontos doutrinários que podem cair na sua prova também. Agora, a administração pública já é uma disciplina bem diferente, que é clássico também de tribunais, gente, mesmo para nível médio. Normalmente as questões de administração pública são puramente doutrinárias, até porque são poucas normas que tratam desses temas. Se você pegar o edital, você vai perceber que os tópicos do edital são puramente doutrinários. Então não tem jeito, você vai precisar de um resumo do melhor livro de administração, dos melhores livros de administração pública, e é isso que você vai encontrar no nosso material para te ajudar bastante e faça muitas questões nessa disciplina. AFO é a sigla para Administração Financeira e Orçamentária. E normalmente nessa disciplina aqui também é igual ao direito administrativo, é um conhecimento híbrido. Tem algumas normas que tratam do tema, tá bom? Algumas leis que normalmente são bem cobradas em provas e outras questões também são puramente doutrinárias, tá bom? Você precisa se aprofundar em teorias sobre a administração financeira e orçamentária. E aqui também, ó, 2 questões tinham um conhecimento híbrido. Você precisava de alguns conceitos da doutrina e aplicação da lei também. Pode confiar aqui, ó, que 80 e cacetada % dessa prova vai ser voltada para a lei seca. Então você precisa dominar a lei seca e, claro, estudar, principalmente nessas disciplinas que eu marquei aqui, ó, pontos doutrinários da disciplina, para que você tenha um embasamento legal, para que você domine, para que você chegue aí nos 90% nessa prova. Beleza? E os nossos materiais vão ajudar muito você nisso. Ó. Esses são os nossos materiais. O que eu faço cada vez que eu vou montar o nosso material de estudo? Primeiro eu venho aqui e faço essa análise da prova, para entender o que eles querem do candidato. E aí eu pego o último edital, cada tópico de cada disciplina, e transformo esse tópico em um material a ser estudado de acordo com o que é realmente cobrado na prova. Se a disciplina é muito voltada para a lei seca, eu monto o conteúdo tópico por tópico com a legislação aplicável. É uma parte mais doutrinária, eu coloco o resumo da melhor doutrina em cada uma dessas disciplinas nos pontos aplicáveis. Então é isso que você vai encontrar nos nossos materiais de estudos, tá? Cada disciplina é um PDF, tá bom? Os arquivos são digitais, você adquirindo recebe todos os acessos no seu e-mail. É muito rápido e o melhor, como ele é digital, você tem acesso às atualizações no caso dos TREs por 1 ano. Ou seja, saindo o edital semana que vem do TRE do Pará, saiu o edital, a gente vai atualizar o conteúdo e vamos mandar as atualizações para você que você não perca tempo nos seus estudos. E você pode também baixar e imprimir esse conteúdo se você preferir assim. Ou você pode usar tablet, pode usar o computador, pode usar o celular, que vai te ajudar muito, tá bom? Então aqui, ó, normas aplicáveis aos servidores públicos federais. Como eu disse,
aqui eles vão cobrar a Lei 8.112. Se tiver alguma alteração, nós vamos incluir mais conteúdo, tá bom? E aqui é lei seca, gente, foque na lei seca. Regimento interno. O regimento interno está todo aqui disponível para você e atualizado, e não tem segredo também, gente, lei seca. Uma disciplina que muitos vão ter dificuldade, né, de encontrar material, que é a arquivologia. Nós não sabemos ainda quais serão os tópicos de noções de arquivologia, mas nós utilizamos o conteúdo que foi cobrado no último concurso, no penúltimo concurso, na verdade, do MPU, que tinha uma disciplina específica de noções de arquivologia. E já está tudo aqui, tá bom? Está tudo mastigadinho para você. Mesma coisa, ó, transformamos cada tópico em um material a ser estudado. No caso aqui de noções de arquivologia, é teoria, gente. Não tem muita regra sobre isso. Existe uma lei, mas está aqui também. Você vai ter todo o conhecimento que você precisa para essa prova. E faça muitas questões de arquivologia, porque vai te ajudar. Noções de direito eleitoral. Nós pegamos o último edital desse concurso e incluímos toda a legislação aplicável e também, claro, muitas súmulas do TSE. Por que nós incluímos súmulas do TSE? Porque nos mais recentes TREs, tem sido cobrado muita súmula, tá bom? Inclusive, normalmente nos últimos concursos de TRE, você olha lá no conteúdo programático dessa disciplina, o último tópico está escrito desse jeito aqui, ó, súmulas do TSE. Isso demonstra claramente que eles querem que você saiba súmulas do TSE. Então, por precaução e para você ter um estudo mais completo, nós colocamos um tópico aqui com todas as súmulas atualizadas do TSE e ainda é claro que nós colocamos algumas notas em dispositivos relacionados a cada súmula, tá bom? Deixa eu ver se eu acho uma rapidinho para vocês aqui, ó. Aqui, por exemplo, ó, artigo 1º da Lei de Inelegibilidade. Tem súmulas relacionadas, então a gente, para facilitar o seu estudo, colocamos a súmula relacionada ao dispositivo legal. E claro que isso facilita muito os seus estudos, tá bom? E pode confiar que esse daqui vai ser o melhor material para você ter resultados rápidos, tá bom? Muito fácil estudar assim hoje em dia, né? Fala sério. Eu queria muito ter um material desse quando estava começando a estudar, viu? Noções de direito constitucional, mesma coisa, tá bom? Nós pegamos o último edital, transformamos cada tópico em um material a ser estudado e, claro, nessas disciplinas que tem muita legislação, além de colocar a legislação, nós colocamos várias notas com alguns macetes, códigos mnemônicos, alguns conceitos para que você entenda plenamente a legislação. Você precisa ler e entender a legislação porque isso vai ser exigido na prova. Eles vão exigir que você raciocine nas questões, que você não apenas decore e vire uma máquina na prova. Não, você precisa entender os conceitos para você aplicar nas questões, principalmente nas questões com enunciados que exijam um tipo de interpretação de texto. Noções de direito administrativo é uma matéria que muitos têm dificuldade de encontrar um material confiável também, por causa da doutrina, né, gente? Eu sempre ponho aqui algumas breves considerações sobre a prova, falando sobre o perfil de prova, tá? E dando algumas instruções para que você destrua na prova nessa disciplina. E, claro, todos os tópicos que são doutrinários, nós fazemos um resumo da melhor doutrina, para que você possa ter resultados e estude só aquilo que é necessário. E nessas disciplinas doutrinárias, gente, faça muitas questões, sempre faça muitas questões, principalmente nessas disciplinas que exigem conhecimentos de doutrina. E além do resumo da melhor doutrina, nos tópicos que são voltados para a legislação, você vai ter toda a legislação atualizada. E, gente, ó, um detalhe importante que eu esqueci de falar aqui em direito eleitoral. Nos últimos dias, houve muitas atualizações em legislação de direito eleitoral. Então, fiquem atentos aí para não estudar material desatualizado. O nosso está totalmente atualizado. Beleza? Noções de administração pública e administração financeira e orçamentária são disciplinas muito mais conceituais de doutrina e nós também, claro, pegamos o último edital e fizemos um resumo da melhor doutrina para você nessas disciplinas. Então, pode confiar que o nosso material vai ser o mais certeiro para você ter resultados rápidos nessa prova. Aproveite agora, ó, clica aqui na descrição do vídeo, é o segundo link para você adquirir esse material do TRE do Pará e também você vai ter acesso a todos os outros materiais do TRE que nós temos o material geral dos TREs e também
todos que nós lançarmos no próximo ano. Então, cara, é muita vantagem. Principalmente se você levar em consideração as atualizações, o material sai praticamente de graça. Então, vale a pena, tá bom? E, claro, eu sempre faço questão de destacar aqui que vocês sabem que o Bitolei ele foi criado com a finalidade de permitir que todo mundo conseguisse aprovação no cargo que quiser. Todo mundo que tenha vontade de verdade. Se você não tem condições de comprar esse material do TRE que nós estamos disponibilizando para você, eu entendo isso. Tem um vídeo aqui que eu mostro como que você pode montar sua apostila grátis, tá bom? Eu mostro todos os fundamentos que eu utilizo para montar esse material. Mas reforço aqui, de verdade, é uma mão na roda ter esse material e ainda mais com todas as atualizações e com esse preço muito baixo que está na promoção agora. Então, eu recomendo demais que você aproveite, tá bom? É um valor, a gente faz questão de deixar o valor sempre muito acessível para vocês, mas eu entendo que algumas pessoas, por determinados fatores, não possam comprar, então eu deixo esse vídeo como passo a passo para você montar o seu próprio material. Tá? E essa parte que eu vou mostrar agora é a planilha com o ciclo de estudos do Aprovação Ágil. Como que funciona o ciclo de estudos? A minha intenção é que você repita várias vezes todo o conteúdo do nosso material de estudos para que você, claro, adquira o conhecimento necessário. Gente, é muito difícil você estudar uma vez só um determinado conteúdo e ser muito bom naquilo. Você precisa repetir. Repetição é a alma do negócio quando nós falamos em adquirir conhecimento. Então, nós fazemos questão de tentar fazer o material mais enxuto, o menor material possível para você, com foco em resultados, para que você repita várias vezes e para que você chegue na prova voando, para que você chegue lá pensando em fazer pelo menos 90% da prova, tá bom? E como que eu proponho esse ciclo de estudos? É um ciclo de 4 semanas, tá bom? E claro, você pode mudar isso daqui. Quem já está com aprovação ágil, por exemplo, está no nível avançado, tenho certeza que vai fazer isso daqui em pelo menos 2 semanas. Mas eu fiz um planejamento aqui para uma pessoa que está começando em 4 semanas, tá bom? Vamos dizer que você vai começar a estudar amanhã. Você vai pegar o nosso planejamento aqui, lembra que eu falei que você precisa ter uma noção da relevância de cada disciplina para distribuir o seu esforço de forma proporcional? Eu já fiz isso para você. Então, se você não sabe como estudar para esse concurso, não sabe ainda como funciona, quais são as suas dificuldades, as suas facilidades, segue esse planejamento à risca. Você vai começar a estudar amanhã, segunda-feira, você vai estudar português, depois informática, depois arquivologia, seguindo esse tempo que eu coloquei para você aqui, ou pelo menos de forma proporcional, tá? A planilha está aberta, você pode colocar o tempo que você quiser, se você tiver mais tempo de estudo, tá? Eu coloquei 2 horas por dia aqui pensando em uma pessoa que está começando, que tem pouco tempo para estudar. Na terça-feira você vai continuar ticando aqui, normas dos servidores. Pega o nosso material de estudo, estuda normas dos servidores. Depois, 1h15 de direito administrativo, com o nosso material também, fazendo questões. Estuda aqui, às vezes, 1 hora de direito administrativo com leitura do nosso material e 15 minutos só de questões. Quarta-feira, regimento interno, administração pública. Você vai seguir aqui, certo? O cronograma. Se você falhar num dia, você vai voltar no outro, vai estudar em dobro no outro. Você precisa se esforçar para cumprir esse planejamento, tá? É muito importante você usar o computador para ticar ou imprimir isso daqui e visualizar todo dia que você está seguindo um planejamento. Eu coloquei ainda uma folga aqui para você fazer questões de tudo, tá bom? No sábado, porque eu sei que sábado é um dia que você às vezes tem mais tempo, você pode colocar até mais tempo de questões aqui, para que você faça questões de todas as disciplinas. Você sempre tem que fazer questões, tá bom? Eu recomendo que você faça questões o tempo todo. E ainda deixei no domingo um dia aqui para você revisar dificuldades. Você estudou a semana inteira? Analisa aqui, olha para trás, vê qual disciplina que você sentiu mais dificuldade. Joga um tempo a mais de estudo nela aqui, tá bom? E aí fez a primeira semana, conseguiu cumprir o planejamento, bora para a segunda. Você vai de novo na segunda-feira começar a marcar. E assim por diante, até chegar na quarta semana. Na quarta semana, no último dia aqui, você pode revisar as dificuldades e depois fazer um simulado, ou você pode até abrir mão aqui dessa revisão de dificuldades e fazer um simulado. A minha ideia é que você faça 4 semanas de estudo e que no final desse ciclo você faça um simulado. Você precisa se testar para descobrir as suas dificuldades, as suas facilidades e personalizar o seu planejamento de estudo. E a minha ideia é que aqui, no mínimo, você esgote nesse primeiro ciclo de 4 semanas todo o nosso material de estudo. E aqui eu fiz uma continha básica para vocês, para demonstrar como esse planejamento é totalmente possível de ser executado mesmo por quem está começando, tá bom?
Total de páginas do nosso material, da parte específica de legislação e tudo mais. 532 páginas. Nesse planejamento aqui, ó, são 12 horas e 15 minutos de legislação por semana, ou seja, contando com 4 semanas, 49 horas de legislação a cada ciclo. Se você dividir 532 páginas por 49 horas de legislação, dá aqui, ó, eu já fiz a conta, 10,85. Ou seja, se você estudar, se você ler com foco, com atenção, estudando 11 páginas por hora, tá bom? E aqui nessa conta eu estou colocando ainda a capa, sumário, tudo mais. Então, na verdade, é um pouquinho menos. Se você estudar 11 páginas por hora de estudo, em um mês você vai esgotar o edital. Você vai esgotar todo o conteúdo da prova. Se nós pensarmos que provavelmente nós vamos ter aí uns 3, 4 meses até a prova, você vai, no mínimo, seguindo esse planejamento aqui, estudar todo o conteúdo 4 vezes. Se você estudou todo o conteúdo 4 vezes, você teve tanto contato assim com esse material, eu tenho certeza que você vai muito bem na prova. Para que você tenha uma ideia, um PDF padrão aí de cursinho, pode pesquisar. Para esse concurso vai ter mais de 5.000 páginas, mais de 6.000 páginas. E fica muito difícil você esgotar todo esse conteúdo. Isso, na verdade, para mim é uma grande covardia deles, né? Porque ele pega uma pilha de documento, uma bíblia desse tamanho e joga na sua cara e fala assim, estuda tudo isso daí que vai cair na prova. Assim fica fácil, né? Assim eu pego um monte de documento aqui, libero para vocês e falo, estuda tudo isso daí que vai estar na prova. Não, aqui nós analisamos o perfil da prova. E esse material que você vai estudar vai ser cirúrgico para ter resultados efetivos nessa prova. E ele, somado à resolução de questões, vai fazer total diferença para que você consiga a sua aprovação ainda nesse concurso, tá bom? E, gente, eu sempre falo do próximo concurso para que você tenha uma noção de urgência, para que você comece a estudar hoje. Isso é muito importante, principalmente se você está começando. Mas eu tenho certeza que, se você seguir esse planejamento, se você der o seu melhor, nessa prova você vai chegar muito mais forte do que chegaria se você tivesse um material que você olha para ele e já desanima porque ele é gigantesco. E depois que você tiver essa base para o TRE do Pará, você vai perceber que vão abrir outros TREs, outros tribunais, que têm um perfil muito parecido, que você já tem um conhecimento ótimo. Você nunca mais vai começar para um concurso, principalmente de tribunal, do zero. Você já vai começar para qualquer concurso chegando ali em 80%. E aí, inevitavelmente, você vai brigar por vagas em todos os concursos se você seguir esse planejamento e se depois dessa prova do TRE do Pará, você continuar com esse planejamento focado em outro concurso. E é isso que eu proponho para vocês sempre aqui no Bitoleio no Aprovação Ágil. Então, se você quiser transformar a sua vida, essa estratégia é a melhor que você pode ter. Fazendo aqui um paralelo bem rápido. O nosso material tem 532 páginas. Vamos dizer daqui, arredondando, que o material do PDF do cursinho tenha 5.320 páginas. 10 vezes mais conteúdo. Se uma pessoa estuda com o nosso material, 532 páginas, e uma outra pessoa estuda um material com 5.320 páginas, a pessoa que tem o nosso material, ela consegue repetir o conteúdo até 10 vezes mais do que aquela pessoa que está estudando da forma que o cursinho propôs, não é verdade? Então, claramente, essa pessoa que estuda com o nosso material, da forma que nós propomos, ela tem 10 vezes mais chance de aprovação. Porque ela estudou 10 vezes o mesmo conteúdo que aquela pessoa está com uma Bíblia estudando. Porque ela estudou 10 vezes mais o mesmo conteúdo que aquela pessoa, só que aquela pessoa tem um material que não é adequado ao perfil de prova. E é claro que essa pessoa que seguiu o nosso planejamento, ela tem até 10 vezes mais chances, ela consegue a aprovação até 10 vezes mais rápido porque ela teve uma estratégia muito melhor. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Então, se joga nesse planejamento aqui, tá bom? E vamos mostrar agora aqui como que você vai personalizar os seus estudos, tá bom? Isso é muito importante. Você precisa, para ter resultados rápidos em qualquer concurso, personalizar tanto o seu material, por exemplo, se você está fazendo o TRE, nós já fizemos isso para você, você vai ter um material personalizado para o seu objetivo, sem desperdícios igual os cursinhos fazem, e você precisa também personalizar o seu ciclo de estudos de acordo com o seu perfil, com o seu rendimento. No simulado que você vai fazer aqui no último domingo de cada ciclo, você vai pegar o resultado que você teve em cada disciplina. Você vai perceber que em algumas disciplinas isso é totalmente normal. Em algumas disciplinas você vai muito bem, em algumas disciplinas você vai muito mal. Sempre foi assim comigo e com o tempo você vai ficando melhor em cada uma das disciplinas. Mas o que é o grande segredo para você se desenvolver rapidamente?
é você focar nas suas dificuldades. Você botar o dedo na ferida e modificar o estudo naquelas disciplinas em que você não conseguiu ter resultado ainda. Vou dar um exemplo aqui para ficar tudo mais palpável, para ficar mais claro para você. Uma coisa que vai acontecer muito aqui nesse concurso, muita gente que estava estudando para TRT vai migrar para esse concurso de TRE do Pará. Provavelmente essas pessoas vão ter uma base muito grande em todas as disciplinas aqui, com exceção de eleitoral e talvez administração pública e AFO, porque não é todo TRT que pede esse tipo de conhecimento. Então, a média do que vai acontecer com essas pessoas, elas vão muito bem nas outras disciplinas e vão mal em eleitoral, administração pública e AFO. Vamos dizer que nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou dando, a pessoa foi bem em todas as disciplinas, só em eleitoral ela foi mal. Nesse exemplo aqui, vamos pensar ainda que no resultado do simulado, essa pessoa destruiu em constitucional, porque ela já estudava para TRT, ela tem uma noção muito boa de constitucional. O que essa pessoa precisa fazer agora? Ela entendeu que em constitucional ela destruiu, ponto forte dela, eleitoral ela está muito fraca ainda. O que ela pode fazer, que ela deve fazer? Ela tem que tirar o pé um pouco de constitucional e colocar o pé no acelerador daqui em eleitoral. Faz sentido, certo? Ela precisa se desenvolver no total da prova. Então ela pode chegar aqui em constitucional, vou mostrar na prática como que você pode fazer isso. Ela pode inserir mais uma linha em constitucional na quinta-feira, aí ela diminui o estudo dela de constitucional aqui em 1 hora e coloca mais 1 hora de direito eleitoral, para que ela foque na sua dificuldade. Nesse caso aqui, no próximo ciclo, no ciclo 2, essa pessoa vai ter uma tendência a manter o conhecimento em todas as disciplinas que ela estava indo bem, inclusive em constitucional, né? Ela pode aqui, por exemplo, estudar só com questões em constitucional, se ela está indo muito, mas muito bem mesmo. E aí ela pode estudar essa 1 hora nova de eleitoral, talvez só com questões de provas anteriores, talvez utilizando a engenharia reversa que eu mostro para vocês naquele vídeo. Lembra que eu falei sobre como destruir nas disciplinas básicas? Fazendo isso, eu tenho certeza que nesse segundo ciclo, a pessoa vai manter a nota dela em todas as disciplinas e vai aumentar a nota dela em eleitoral, porque ela personalizou seu cronograma tanto em questão de carga horária, ela colocou mais carga horária para direito eleitoral, e ela também personalizou o formato de estudos, que é muito importante. Ela deu um estímulo diferente. Se ela estava só lendo o material de direito eleitoral aqui, o nosso material, e não teve uma evolução tão grande, é bem provável que ela precise complementar os estudos dela com muitas questões. E ela pode fazer isso nessa 1ª hora de direito eleitoral que vai ter na quinta-feira. Ficou claro? E você pode fazer isso a cada ciclo. E claro, gente, se você já estuda para concurso, se você faz TRT, por exemplo, se você é essa pessoa do exemplo que eu estou dando, já se conhece, você pode e deve já no 1º ciclo chegar personalizando seus estudos. Você vai ver que você manja aqui de todas as disciplinas menos de eleitoral, já chega dando uma carga maior para direito eleitoral, certo? Isso é importante para você ter resultados rápidos. Eu sempre falo que personalizar os estudos é o grande segredo para resultados rápidos. E se você quiser se aprofundar nisso, dá uma olhadinha no aprovaçãoagil.com.br, que eu mostro passo a passo como que você pode fazer isso para ter resultados muito mais rápidos, beleza? Vai te ajudar bastante. Legal? Curtiu esse planejamento? Eu vou fazer um breve resumo aqui de tudo que eu falei. Mapeamento da prova. Lembre-se que já temos um projeto básico do que vai ser o novo edital e você precisa mesclar desse projeto básico com os conteúdos, com cada tópico de cada disciplina que está no projeto básico do último concurso do TRE do Pará. Aqui já está tudo mastigado para você em questão de relevância. Seja prático, não seja romântico nos seus estudos, não seja romântica nos seus estudos também. Estude o que vai ser relevante para a sua prova. Você precisa primeiramente dominar daquilo que é mais cobrado na prova. Depois, com o tempo, naturalmente, você vai se aprofundando em doutrina. Se você já tem uma base muito grande da lei seca, aí sim você começa a se aprofundar em doutrina e, claro, nos nossos materiais tem toda a descrição do que você precisa fazer em cada uma dessas disciplinas para ter resultados rápidos, tá bom? E o nosso material pode ter certeza que é a forma mais rápida, mais efetiva de você ter resultados nessa prova. E ainda, claro, nós mostramos aqui para vocês o ciclo de estudos que nós propomos. E eu deixei muito claro para você aqui que com o nosso material vai ficar totalmente possível, totalmente executável você estudar todo o conteúdo do edital em 1 mês.
para que você repita várias vezes todo esse conteúdo para que você chegue destruindo na prova. E não se esqueça aqui, ó, no final de cada ciclo você vai executar o estudo na quarta semana, pelo menos, ou se você tiver já acelerado, quando você terminar, esgotar o seu ciclo, faça um simulado, olhe para o seu planejamento de novo e faça adaptações. Personalize o seu planejamento para o próximo ciclo, focando nas suas dificuldades. Fazendo isso, inevitavelmente você vai para a cabeça do concurso, você vai conseguir da sua aprovação. E aí, gostou desse planejamento? Da hora, né? Então, siga esse planejamento, acredite em você mesmo e utilize toda essa estrutura que nós mostramos para você aqui, para que você tenha mais facilidade. Eu sempre monto um planejamento aqui pensando no que eu faria, com a minha experiência, com as coisas que eu já errei também, para que eu tivesse resultados rápidos. Então, acredite nisso, você vai ter resultados rápidos se você seguir esse planejamento. Se você tem qualquer dúvida sobre isso, corre no nosso Instagram, no @bitolei, e dá uma olhada lá nos nossos destaques com depoimentos. Sério, nós temos hoje acho que mais de 400 depoimentos que chegam espontaneamente para a gente, e eu tenho certeza que você, olhando esses depoimentos, você vai se animar bastante com seus estudos para estudar dessa nova forma que eu proponho para vocês aqui. E eu já falei várias vezes, ó, se você procurar um coach bom, que é raro hoje em dia, viu? Que nem devia ser coach, né? Se o cara já se propõe como coach, já está errado, o cara tinha que ser mentor. Mas se você achar um desses caras que faz um planejamento específico para você, como esse, seriam milhares e milhares de reais. Nós sabemos disso porque sempre tem proposta de cursinho aí querendo que a gente coloque isso dentro dos cursinhos, e eles que queriam cobrar mais de 5 pau para fazer um planejamento menos completo do que esse, menos completo do que a gente propõe na aprovação ágil. E como isso foge do nosso propósito aqui, a gente continua seguindo sozinho e permitindo a todos que tenham acesso a esse planejamento e que consigam a sua aprovação muito mais rápido também. Da hora? Gostou? Então deixa sua curtida, ó. Comente aqui se você tem alguma dúvida, marca seus amigos, manda para os seus amigos esse planejamento. Se alguém vai fazer o TRE do Pará, segue esse planejamento que é a melhor chance de conseguir a aprovação. Inscreva-se aqui no canal, tá? Toca o sininho que aí você é notificado de tudo que acontece no Bitolei, e claro, segue a gente lá no Instagram. Seguindo a gente no Instagram, você vai ter sempre conteúdo exclusivo todos os dias, tá? O nosso Stories é sempre muito completo, a gente põe muitas respostas de perguntas lá, então segue a gente lá. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!